Olá, peixes, sejam bem-vindos ao Estrela do Oriente Ora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece, vamos à sua leitura temporal intuitiva, leitura que vale para Sol ascendente, Vênus e Júpiter, é uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido, o que não fizer liberta, se não estiver entendendo nada aqui é porque não é para você essa leitura, aí eu te aconselharia a olhar outros signos fortes do seu mapa aqui no canal, caso queira, né, sinta no coração. Em alguns momentos essa leitura pode trazer uma narrativa mais espelhada ou até mesmo estar falando de alguém conectado à sua energia. E se você, né, porventura, estiver aqui investigando a vida de peixe, pode ser que essa leitura esteja espelhada assim, falando com você a respeito da pessoa desse signo, certo? Desejo boa sorte a todos vocês. Vamos começar com o baralho astrológico. Upchá, salve a força cigana, salve Santa Saracari. Salve o povo da boa sorte, o povo da boa fé, salve suas forças ciganas. Ariba, povo cigano, Ariba. Upchá. O que existe de relevante para informar aos piscianos? Upchá. Sentindo que vocês estão contrariados dentro de alguma circunstância. Sabe quando dá aquela sensação de tô me sentindo encurralado dentro de uma situação, não sei para onde ir. Uma carta que fala de pensamento otimista. Ó, a carta da capela, que é a energia de vocês. Mais uma reflexão cigana que fala de equilíbrio. Uma outra energia que fala sobre escolhas. E a carta do sino, que fala sobre ter critério, né? É como se você precisasse ter jogo de cintura de uma determinada situação, mas por hora você não consegue explicar muito bem o que está sentindo ou percebendo dentro dessa circunstância. A orientação que a espiritualidade passa é que você busque o seu centramento, o seu equilíbrio, né? No oculto tem uma cobrança aqui. Pode ser que alguns estejam se sentindo culpados, ou até mesmo pela carta da capela com o chicote, vocês tenham uma mediunidade de empatia muito forte e não estão sabendo distinguir o que é seu e o que não é, né? Aí cabe muito o autoconhecimento aqui. Você abraçar as suas sombras mesmo para poder entender você. Pode ser alguma situação que você esteja muito pessimista ou esteja sendo muito criticado aqui, e o pedido é para que você mantenha a sua fé, o seu pensamento otimista, tá? Porque as coisas tendem a fluir aqui. Tem uma coisa do discernimento, de você estar se sentindo pressionado e você tem que fazer uma escolha com calma aqui, avaliar mesmo, se aprofundar. Aqui fala de um eixo de saúde também. Pode ser que essa semana aí os piscianos estejam com alguma questão de saúde que envolva a via respiratória, né? Via respiratória, algo que envolva aí a parte dos pés, tornozelo, pés. Aqui me fala também engraçado, pés, mãos, intestino. Então fiquem atentos aos sintomas, tá? Não é diagnóstico, né? Mas pode ser que alguém esteja nessa energia. Por conta muito dessa sobrecarga emocional que eu tô sentindo aqui. Dor de cabeça. Por gentileza, a reflexão cigana. Um 9 de copas e um 8 de ouros. Tá vendo? Tem uma coisa de você se redescobrir. 2 de ouros ao fundo, né? Falando de reequilíbrio, de se reinventar, né? Deixa eu tirar mais cartas.
Por gentileza, a capela. Um 5 de ouros, um 10 de copas. É que pode estar me falando do fim de um relacionamento, ou um relacionamento passando por uma crise, ou até mesmo quando a gente entra na esfera de saúde, você emocionalmente precisando se cuidar mesmo, né? Pode ser que você esteja se sentindo bem tristinha aí, precisando se cuidar com um especialista, cuidar um pouco das suas emoções, da sua cabeça. Ou você já esteja fazendo isso. O 5 de ouros com 10 de copas é como se você estivesse dentro de um contexto em que na sua cabeça você teria tudo estaria com tudo para se sentir feliz, mas de alguma forma você parece que sente um vazio existencial aqui. E você quer se descobrir, quer entender qual que é o seu legado. E você vai obter as respostas que precisa. Da espiritualidade, através de sonhos, através do que as pessoas te falam, e isso toca o seu coração. Por gentileza, a reflexão cigana. Quero mais duas, um 6 de ouros com a ajuda que você precisa chega, tá? Com um valete de copas. Uma coisa que pode envolver família aqui. Agora, se você brigou com um par romântico, é como se essa pessoa retornasse aqui. Ou o relacionamento se reequilibrasse. 10 de ouros no fundo do deck. Aí eu tô vendo uma terceira energia aqui, né? Se você, por exemplo, você estava atravessando aí um problema judicial por conta de divisão de bens, né? E saiu perdendo muito dentro dessa situação. É como se você fosse receber uma boa notícia a respeito disso, tá? Eu vou vendo as energias e eu tenho que falar. A carta da capela, por gentileza. A capela, um 7 de espadas. Alguém aqui se sentindo bastante prejudicado, né? Tem alguém nessa energia que se sentindo culpado por alguma coisa que fez às escondidas. E aí vai precisar ampliar bastante o ponto de vista, por isso que tem esse eixo de capela e sino, né? Que é colocar um olhar maior, macro, sobre uma situação, né? Enxergar alguns detalhes, mas também olhar o macro. Alguém muito preocupado aqui. A rainha de espadas, um 5 de copas. Alguém se lamentando bastante aqui porque algo acabou. Vamos lá, por gentileza, alguém foi embora, seguiu em frente. Por gentileza, a carta do sino. Um 5 de muita crítica, né? A fofoca, a gente falando mal. É isso mesmo, a valete de... Então alguém pode estar se sentindo até culpado, essa pessoa pode ser você, né? Porque é como se alguém te atacasse aqui, jogasse a culpa toda nas suas costas dentro de uma situação. Aqui eu estou enxergando até uma energia de uma mãe conseguindo rever uma situação de guarda de filho. E a boa notícia está voltada para esse aspecto. Vamos lá, por gentileza, pensamento otimista aqui para os piscianos. Tem uma coisa de justiça muito forte aqui. Mostrou uma figura feminina aqui para mim, ao fundo do deck palhacinho, né? Pode estar falando de uma mãe e de um filho.
Então, isso daqui, por exemplo, essa narrativa pode estar falando, pode estar conversando em alguns casos aí com uma mãe a respeito da história de um filho, e essa mãe está bastante preocupada com a situação do casamento de um filho, né? A carta da capela, aqui ó, me confirmando. A capela saiu a espiritualidade maior. Te fortalecendo bastante emocionalmente para você encontrar a saída, tá? Então, se você vem orando, continue, porque é como se cada vez que você entra nessa sintonia, né, com a sua espiritualidade, movimenta uma energia para aquilo que você deseja se concretize, tá? O corte de uma escassez aqui, por exemplo, né? A recuperação de uma saúde. Às vezes pode ser você ou um filho aqui com problemas emocionais se recuperando. Reflexão cigana, por gentileza. Tem alguma coisa na saúde, alguma coisa sendo regenerada aqui. Você queria ajudar alguém e não conseguia. Porque de repente você estava vendo que alguém estava sendo prejudicado, alguém estava falando mal, estava sendo tóxico e você não podia se meter, né? Ou pode estar falando de alguém querendo te ajudar, mas não consegue te acessar, e aí acaba conseguindo aqui. Por gentileza, a reflexão cigana, clarifica para mim. Reflexão cigana. A serpente. No fundo do deck, uma figura feminina de novo. Parece que você pegou o ranço de alguém aqui. Mas é como se eu visse aqui aquele tipo de coisa, né, peixes? Alguém que estava tramando contra você vai ver que você vai conseguir dar a volta por cima aqui. Mas é como se você não pudesse, mais à frente, quando você receber essa boa notícia, ou você já recebeu, é como se você não pudesse lá na frente abrir mão do que é importante para você, sabe? Se a pessoa está sendo tóxica com você, não facilite a vida dessa pessoa, tá? É isso que me vem aqui. Porque você não vai poder abrir mão. Parece que tem alguém aqui que realmente te ataca, te persegue, quer tirar algo que é por direito seu, né? Mas não é a hora de ajudar nenhum miserável aqui não, tá? Não sei qual que é a sua situação, sabe? Pondere, avalie o que eu tô dizendo, mas é o que eu tô vendo na energia. Inclusive a leitura falou sobre isso, né? No princípio. Ver o micro e ver o macro de uma determinada situação. Talvez ser generoso dentro dessa circunstância em que estão tentando te passar para trás é dizer não. Candeias, por gentileza. Clarifica para mim, Candeias. Foram muitas cartas, ó. Tem alguma coisa de... Pode estar falando alguma coisa a respeito do financeiro, né? De alguém querer tirar proveito de você dentro do financeiro, para você ter sabedoria, tá? Se esse dinheiro chegar na sua mão, não abra mão. É aquela hora que você vai precisar olhar você primeiro. A pessoa vai querer se aproveitar de uma situação, vai querer se aproximar, e você recebe uma boa notícia porque ganhou uma causa judicial, ou porque teve uma divisão de bens aqui, né? E você recebeu a sua parte. E aí alguém se aproxima de você, pode para alguns casos aqui, como é a carta candês, pode ser até um par romântico atual que você esteja, ou um ex que retorne para sua energia só para tirar proveito financeiro, entendeu? A carta Candeias, por gentileza, Candeias. Ó, no fundo do deck voltou a carta Moedas.
Tem alguma boa notícia. Pode ser alguma coisa que tenha sido roubada de você, tirada de você de forma escusa, né? De forma ilícita. E isso vai retornar para sua mão, tá? Não abra mão, né, desse recebimento. Tem a ver com o financeiro. Pode ser um trabalho? Pode ser um trabalho também, porque tem um 8 de ouros aqui. Porque o 9 de copas, nessa posição do pensamento otimista, é como se as cartas falassem assim, o peixes, e aí eu falei da oração, da conexão com a espiritualidade, né? Pode estar falando assim de um desejo que você tem em relação a um estudo, a um trabalho, a algo que você tem muito apreço sendo atendido, tá? Por gentileza, a carta do sino. Ó, saltou a carta da lua. Então é aquele negócio assim, a carta do sino, 5 de espadas e a lua. Ao fundo do deck o abajur. É como se eu falasse assim, o peixes. O vento está soprando a seu favor. A sorte está do seu lado. O universo está conspirando a seu favor. E aqui é como se você precisasse mudar o ponto de vista. Eu vi aqui muito a energia do dependurado, né? Agora vem a carta da capela. É como se esse sentimento de tristeza que você está tendo, o excesso de crítica que você está tendo dentro dessa situação, ou alguém cobrando a você e te colocando nessa situação, é como se você precisasse mudar aí o seu ponto de vista em relação a isso, tá? Porque as coisas estão muito favoráveis para você. Por mais que exista alguma crítica, alguma rigidez aqui que está prejudicando a sua felicidade, é para você se libertar disso, tá? Porque a única coisa que pode te abater é você se entregar a essa melancolia. Eu não estou dizendo que você não pode ficar triste porque descobre que alguém está falando mal pelas suas costas, fazendo fofoca, está tentando te prejudicar. Né? Porque tem uma coisa assim, eu sinto que existe um revés acontecendo que vai te deixar muito feliz por algo que pode ter sido tomado de você. Isso pode envolver aqui filhos, né? Essa situação. Mas você se mantém num estado psicológico aqui debilitado, né? Então, se for preciso, procure um especialista, certo? Porque aqui no oculto tem uma coisa de culpa, de cobrança, ó. O chicote, o abajur, como eu mostrei, e o valete de espadas. Você conseguindo deixar para trás uma situação. Aí quando você corta, né? Esse contato mais profundo com essa emoção da tristeza, ou o pensamento gerado, né, ou captado, que te coloca numa situação de tristeza, você corta isso, aí você acessa uma satisfação, uma plenitude aqui. Ó, valete de espadas, 8 de copas. Parece que alguém foi embora aqui, alguém virou as costas para uma situação. 2 de copas, 7 de paus, 5 de paus, 4 de ouros, 3... Parece que alguém foi embora de uma situação, alguém te deixou no frio aqui. Te deixou sozinho ou sozinha para resolver uma questão de uma estrutura aqui. Aí 2 de espadas me fala de uma dúvida na hora de fazer uma escolha. Aí essa escolha vem com 7 de copas, né, que fala de... como se fosse uma conturbação mental aqui, porque existe um medo de se iludir novamente. Mas você recebendo a colaboração aqui da espiritualidade, ó, o 3 de ouros, o As de ouros, né, você ganhando estrutura de novo e a espiritualidade te fortalecendo, né, com uma resiliência para seguir em frente, para questionar aquilo que te pesa, sabe? Então é sobre isso. Ô, Peixe, espero que tenha sido contribuição. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.